Maravilhoso e eterno Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus forte, Deus poderoso, porque Tu és soberano. E diante de Ti nos prostramos nesta manhã, pedindo a Ti, Senhor, o Teu perdão sobre os nossos pecados, pedindo a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia que nos alcança todos os dias. Ser conosco, Senhor, em mais um dia que o Senhor nos proporciona, nos dá força, nos anima, nos revigora através da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Fortifica-nos na Tua graça, Senhor, que a Tua palavra nos ensine constantemente, que Teu Espírito Santo nos oriente a cada dia. Esta, Senhor, é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero nesta manhã mais uma vez cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, todos que estão sempre ligados no programa Estação Gospel. É sempre bom estar com você aqui na sintonia do programa Estação Gospel. Espero que o seu dia seja um dia abençoado e que você se deleite na presença do Senhor. Quero mandar um abraço para todos os irmãos ali de Pedra Branca. Deus abençoe a todos os amados irmãos que estão sempre ouvindo o programa Estação Gospel. Alguns assistem também. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Ali nossos cultos são sempre às segundas-feiras, culto Escola Bíblica. Às quinta-feira é o culto de ensino da palavra e aos domingos nossos cultos públicos. Nós estamos localizados ali na rua Nilce de Oliveira, no bairro Pedra Branca. Esteja conosco ali em uma de nossas reuniões e juntos estaremos adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos nesta manhã meditar um pouco na palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 12, nós iremos hoje nos deter no versículo 37 ao versículo 43. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 ao 43. Vamos ler nesta manhã esta porção da palavra do Senhor. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse texto da palavra do Senhor, o escritor, o evangelista João, está narrando e explicando o motivo da incredulidade dos judeus. A incredulidade é uma das características que tem acompanhado o homem durante toda a sua existência. Ao longo da história, nós observamos que o homem sempre tem uma dura cerviz, sempre tem o coração pedrificado para crer naquilo que Deus está a fazer a seu respeito. Deus sempre agiu ao longo da história humana. Deus sempre interviu na humanidade, porque afinal de contas o próprio Deus criou o homem. Nós estamos agora estudando o trimestre da Escola Bíblica que fala sobre a antropologia, a doutrina da criação do homem, segundo a palavra de Deus. E nós observamos que o homem sempre teve esta inclinação para o pecado, para a queda.
E, consequentemente, com o pecado e com a queda, veio a incredulidade, a falta de fé. Aqui não é diferente. Jesus estava diante dos seus compatriotas, diante dos judeus, que por sinal se diziam povo de Deus, escolhido por Deus, povo zeloso, propriedade de Deus, povo que tinha as leis em suas mãos, ou a lei de Moisés em suas mãos. Mas esse mesmo povo que deveria ser o povo que fosse o exemplo de fé, eles estavam agora numa situação também de endurecimento de coração. E diz o versículo 37 que, embora Jesus tivesse feito muitos sinais na presença deles, eles não acreditaram em Jesus. Eles não creram em Jesus. E se existe uma coisa que desagrada a Deus, é a incredulidade. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus fala isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A questão é, precisamos ter fé em Deus. Porque muitas das vezes nós até argumentamos o seguinte: mas para que eu creia em Deus, eu preciso ver alguma coisa acontecendo de sobrenatural. Esse é um dos argumentos que nós mais usamos nos dias atuais. Se Deus existe, por que que Ele não se manifesta? Por que Ele não aparece para que eu veja Ele? Então eu passo a acreditar nele. Alguns que ignoram que Deus existe ou que não acreditam em Deus, usam esse pressuposto, esse argumento. Mas se observarmos aqui o povo judeu, Jesus tinha feito vários sinais. Ou seja, sinais não é evidência de fé. Sinais não é sinônimo de fé. Porque se fosse assim, o povo que mais deveria ter fé era o povo que esteve contemplando os grandes sinais e prodígios que Jesus realizou. Ora, Jesus realizou grandes sinais. Jesus fez cego enxergar, Jesus fez paralítico andar, Jesus fez morto ressuscitar, Jesus fez grandes sinais na natureza, multiplicação dos peixes, Jesus multiplicou os pães, Jesus andou por cima das águas, e vários sinais ao longo do Novo Testamento nós vamos observar que Jesus realizou na presença dos judeus. E porque ainda eles continuavam incrédulos. Os sinais não são sinônimos de fé, ou não é sinônimo de fé. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar que os judeus buscam os sinais e os gregos pedem ou buscam a sabedoria. Mas nós, o que cremos, buscamos a Cristo e este crucificado. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo foi crucificado, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à destra de Deus, à direita de Deus, e em breve voltará para buscar aqueles que creem no seu nome, aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Por incrível que pareça, os sinais que Jesus realizou na presença dos judeus não foram o suficiente para que eles acreditassem em Jesus como sendo o Filho de Deus. Por isso que Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creem em mim. Bem-aventurados sois vós que acreditam em meu nome, mesmo não tendo me visto. Quando Jesus disse isso para Tomé, especificamente para os seus discípulos, ele estava dizendo que a fé, que o crer é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que gera fé no nosso coração é ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar fé suficiente para que nós venhamos a crer que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Quando João escreve este texto, ele remota, ele traz de volta a profecia
que Isaías proferiu lá no seu livro, que está no versículo 38 de João, que ele reescreve dizendo: olha, isto aconteceu, toda esta situação, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. O que foi que disse o profeta Isaías? Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías faz essa pergunta de forma incisiva para demonstrar o quanto o homem, ao longo da história, ele tem uma inclinação para a incredulidade. Porque o profeta Isaías pregou também acerca de Deus, mostrando os valores eternos, falando acerca do Deus Todo-Poderoso. Mas a sensação que havia é: quem acreditou na nossa pregação? Parece que a mesma sintomática, a mesma situação ocorre nos dias atuais. Parece que muitas das vezes estamos pregando para as paredes. Parece que a indiferença espiritual, a insensibilidade humana tem sido generalizada a tal ponto que, ao pregarmos a palavra, há uma sensação por parte de quem está pregando de que aquela palavra não está fazendo efeito, porque há muitos que estão com os ouvidos tapados, fecharam os olhos para a verdade, endureceram o coração, embotaram o entendimento. Mas a palavra de Deus, ela sempre faz o efeito para o qual ela foi enviada. Por mais que nós que preguemos a palavra de Deus, ou que pregamos a palavra de Deus, sentimos às vezes uma sensação de que parece que a palavra não está fazendo efeito. A palavra de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, ela é viva e ela é poderosa e eficiente. E ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e divide juntas e medulas. Esta palavra, ela é poderosa. Ela é como uma pedra, aliás, como um martelo que bate em uma pedra, que esmiuça a pedra. A palavra de Deus jamais voltará vazia. E nesta manhã eu tenho a plena certeza que esta palavra, ela não voltará vazia, mas ela está entrando em corações e causará e fará o efeito da salvação na vida daqueles que estão a ouvir. Ela é tão poderosa que ela divide algo que é indivisível, alma e espírito. Estamos agora também estudando sobre isso na escola bíblica. Ela é a única ferramenta neste mundo. Não há psiquiatra, psicanalista, não há psicólogo que possa fazer a divisão da alma e do espírito do homem. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de dividir, de penetrar no coração, na alma, no espírito, a ponto de dividir alma e espírito. Porque ela é poderosa. Mas Isaías, falando da incredulidade humana, ele exclamou diante de Deus: quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O próprio Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas também ele vai dizer mais na frente, no versículo 39, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. A pior situação em que o homem pode se encontrar é quando este está cego diante de Deus. Não cego da visão física, mas cego do entendimento, cego da espiritualidade. É a cegueira espiritual. O pecado, ele nos cega espiritualmente a ponto de não podermos ou não termos a visão aguçada para contemplar a glória de Deus. Deus quer que nós contemplemos a sua glória. Deus quer que nós estejamos com nossos olhos fitados nos céus. A vontade de Deus é que sejamos salvos. Mas a cegueira espiritual causada pelo pecado, ela faz com que o homem viva sempre caminhando em densas trevas, caminhando para um abismo sem fim. Por isso, Isaías diagnostica aqui
a situação pelo qual eles não podiam crer. A incredulidade é fruto da cegueira espiritual e do endurecimento do coração do homem. Quando nós temos a nossa visão tapada para o reino de Deus, para os valores espirituais, o nosso coração torna-se um coração endurecido, obstinado, coração pedrificado. Isto é consequência de uma vida de incredulidade, cegueira espiritual e coração endurecido. Sabe, pessoas que já não têm mais sentimento algum pelo que é sagrado, vive uma vida de profanação, que não respeita mais a espiritualidade, o divino, que não respeita mais o seu semelhante. Esta é uma das características que tem marcado a nossa sociedade. Uma sociedade que é marcada pela violência, pela brutalidade, pela banalização do sagrado e pela banalização dos valores humanos, da moralidade. Estamos vivendo em uma sociedade intolerante. Pessoas de coração endurecido, homens de má índole, corruptos, amantes dos prazeres do mundo, ignorantes acerca dos valores espirituais, blasfemos. Paulo vai trazer uma relação lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, homens arrogantes, blasfemos, homens amantes dos prazeres do mundo. Estamos vivendo nesta sociedade. Nós estamos vivendo com estas características. Mas nesta manhã, o Senhor busca aqueles que são exceções. E que nesta manhã você seja a exceção. Fuja a regra desta situação caótica em que estamos vivendo. O Senhor, Ele quer abrir os teus olhos nesta manhã. O Senhor quer fazer você contemplar a beleza do reino de Deus. Nesta manhã, o Senhor Jesus quer trocar o coração de pedra que há em você por um coração de carne, que abra-se para a entrada do Espírito Santo. Um coração que esteja disposto a amar e a perdoar. Nós estamos vivendo esta situação. O escritor, o profeta Isaías, ele vai dizer que eles estavam com o coração duros, endurecidos, e estavam com seus olhos cegos. Por isso eles não entendiam com o coração. E eles não se convertiam e não eram curados. Há tantos que estão doentes, não apenas doença física, mas muito mais ainda, a doença da alma, as doenças psicossomáticas. Se você for em qualquer estatística científica, médica hoje do mundo, eles irão dizer, os cientistas, os médicos, que a maior doença que o homem hoje tem, ou que tem tomado de conta da sociedade e da humanidade, são as doenças psicossomáticas. São as doenças da psique, da alma. O homem está doente no seu âmago. A doença da alma, a depressão, a ansiedade, o estresse. Isso são doenças causadas por conta do endurecimento do coração, por conta da cegueira espiritual, por conta do pecado cauterizado, pedrificado no coração do homem. Isto leva o homem a viver uma vida vazia, uma vida sem sentido, sem significado. Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse: irmão, eu não tenho mais vontade de viver. Eu perdi a vontade de viver. Uma pessoa nova, dos seus 20, 30 anos de idade. E eu perguntei: por que é que você perdeu a vontade de viver? É porque não há mais sentido na minha vida. O que eu mais desejo hoje é que eu deixe de viver. Este, infelizmente, é o depoimento de uma pessoa que traz o sintoma de muitas outras que estão nesta situação. Pessoas que estão trancafiadas dentro de quartos escuros, pessoas que não têm mais projeto de vida, pessoas que já não têm mais desejo de ter uma família, de trabalhar, de se locomover, de fazer sonhos, de fazer projetos e realizar sonhos. Por que isso, irmão Adriano? Incredulidade. Pessoas que não acreditam em Deus.
que passam a acreditar apenas naquilo que vê, naquilo que é material, naquilo que está palpável, visível. A incredulidade leva o homem à cegueira espiritual, ao endurecimento do seu coração e à doença da sua alma. Por isso eles não entendem com o coração a palavra de Deus. E por isso também não se convertem. E consequentemente não são curados. É incrível como os homens, ou os seres humanos, conseguem compreender fórmulas matemáticas complexas. É incrível como conseguem compreender filosofias, ideologias que são criadas pelos homens e são propagadas, disseminadas nas salas de aulas, na faculdade. É incrível como o homem consegue até, de forma engenhosa, criar mecanismos tecnológicos, aparatos tecnológicos e conseguem explicar a ciência. Mas quando se trata do espiritual, da palavra de Deus, há muitos que não entendem, porque fecham o coração, viram ou fazem vistas grossas para a mensagem do Evangelho. E a consequência disso é terrível, é horrível. É uma sociedade doente, uma sociedade patológica, enferma na sua alma. Precisamos mais do que nunca voltar-nos para a verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Precisamos mais que depressa voltar-nos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, somente ela pode abrir os nossos olhos espirituais. Somente ela, como um martelo que esmiuça pedra, pode quebrar o nosso coração e transformá-lo em um coração de carne. Somente a palavra de Deus nos fará compreender, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que afinal de contas é o nosso culto racional a Deus. É a nossa adoração em integridade, corpo, alma e espírito. O profeta Isaías estava falando sobre esta situação difícil da humanidade. Isaías disse isto porque ele viu a glória de Deus, ele viu a glória do Filho de Deus e falou a respeito da glória do Messias. O Messias, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo ungido, o Filho de Deus unigênito que foi enviado ao mundo, ele veio para nos tirar dessas mazelas. Jesus veio como a luz do mundo para nos tirar das trevas. Jesus veio como uma pedra angular de esquina, como uma rocha inabalável, para nos fazer crer nele e para nos firmar na sua verdade. Jesus veio a este mundo para nos fazer entender a mensagem da salvação. Jesus já veio a este mundo, ele foi crucificado, ressuscitou, está à direita de Deus, nos prometeu a vida eterna e em breve vem nos buscar. Ele veio a este mundo para nos fazer compreender que nós precisamos nos converter. Precisamos abandonar a cegueira espiritual. Precisamos acreditar que Jesus Cristo é a única esperança para o homem perdido. Precisamos acreditar que somente Jesus tem a cura para a depressão. Somente Jesus tem a cura para a ansiedade. Somente Jesus tem a cura para o pecado, porque o seu sangue purifica-nos de todo o pecado. Somente Jesus pode te libertar dos vícios que você vive preso e algemado. Somente Jesus pode transformar a tua vida. Somente Ele pode fazer o milagre da restauração, da mudança, da conversão por completo da tua vida. Talvez você esteja enclausurado, talvez você esteja deprimido, abatido, desanimado, angustiado, dizendo que não tem mais esperança e que não tem mais jeito. E nesta manhã eu venho aqui para te dizer: Jesus é a solução para a tua vida. Jesus pode e Ele quer mudar a tua história. Jesus tem o poder de transformar a tua existência. Ele tem o poder de te tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele tem o poder de te tirar deste lamaçal de pecado e colocar no reino do seu amor.
Jesus, somente Ele tem o poder de abrir os teus olhos nesta manhã, como Ele abriu os olhos de Paulo no caminho de Damasco, para que ele contemplasse a glória de Deus. O Senhor quer te fazer contemplar a glória dEle. Para isso, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer entrar no teu coração. Ele está à porta e bate. Se você abrir o teu coração, Ele entrará, ceará contigo e fará na tua vida morada. Contudo, para terminar esta reflexão, disse o evangelista João: contudo, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessaram ou não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isaías viu a glória de Deus e falou a respeito da glória de Deus. Aqueles homens viram diante deles a glória de Deus manifesta em Jesus, mas preferiram amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nesta manhã, deixa eu te dar um conselho para encerrar. Não façam como aquelas autoridades que contemplaram a glória de Deus em Jesus, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqueles homens amaram mais a glória dos homens, aquelas autoridades, porque eles, na verdade, estavam valorizando mais as suas posições religiosas e sociais do que a posição que Deus tem para nós em Cristo. Qual é a posição que Deus tem para nós em Cristo? A posição de salvos, de regenerados, de justificados, de transformados pelo sangue do Cordeiro. Sabe, a posição que nós temos em Cristo é a posição de nação santa, de sacerdócio real, de raça eleita. Não vai dar para falar aqui, mas está lá em 1 Pedro. Esta é a posição que Deus tem para nós em Cristo. Esta posição é a que Deus quer para você. Agora é necessário que nós deixemos de amar a glória dos homens e passemos a ter em nosso coração e amar a glória de Deus. Sabe, não adianta nada os aplausos humanos, os reconhecimentos humanos, a fama que este mundo oferece. Jesus disse certa vez: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta, a fama, os aplausos humanos são passageiros. O reconhecimento humano, o dinheiro, a ostentação, tudo isto é passageiro. Esta glória se esvai, se desvanece, mas a glória de Deus, ela permanece para sempre, para sempre. E é melhor a glória de Deus. Esta glória de Deus, o homem só desfruta se ele estiver com Cristo, se ele reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Nesta manhã, receba o Senhor Jesus na tua vida e passe a desfrutar da glória de Deus na sua vida. O Senhor Jesus quer te transformar. O Senhor Jesus quer manifestar a glória de Deus na sua vida. Para isso é necessário que você se desprenda das correntes que têm tentado lhe amarrar. É necessário você romper com os grilhões das religiões ou da religião. É necessário você romper com todas as almarras e algemas que têm tentado prender e manter você neste calabouço. Se desprenda, olhe para Cristo, autor e consumador da fé. Creia nele e você terá uma nova vida a partir de então. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Soberano Senhor, nesta manhã tua palavra foi ministrada, Pai. A nossa oração, Senhor, é que tu abra os olhos espirituais daqueles que não conseguiram contemplar a tua face. Senhor, quebra os corações de pedra, esmiuça, Senhor. Entra, Senhor, em corações com teu Espírito Santo nesta manhã. Vai fazendo uma limpeza espiritual, vai transformando as vidas, Senhor. Há tantos que estão neste momento vivendo uma vida de amargura, de tristeza, de angústia,
Senhor, porque não compreenderam a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque não entenderam ainda a mensagem do teu evangelho, que é a mensagem de transformação, de regeneração, de nova vida. Senhor, há muitos que necessitam de uma mudança completa de vida. Então, nesta manhã, somente o teu Espírito Santo, somente Ele, Senhor, tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos e não temos esta autoridade de convencer. Apenas podemos e devemos pregar a Tua palavra, Senhor. Nossa obrigação é mostrar a verdade que transforma e que liberta. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então, nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito vai entrando em lares, vai libertando vidas que estão oprimidas, algemadas, presas em vícios. Há tantos que estão enclausurados, Senhor, deprimidos, há doenças na alma. Senhor, vai transformando esta vida. Vai tirando este homem, esta mulher deste leito. Vai tirando este homem e esta mulher desta situação de trevas, desta situação degradante que se encontra de incredulidade, Senhor. Há tantos até que blasfemam, até que zombam do nome de Deus. Mas nesta manhã, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Entra com a Tua misericórdia, entra com a Tua graça, estende o teu braço poderoso, Senhor. Alcança estas vidas, arranca-os deste charco de lodo e de pecado e transforma-os pelo poder do nome de Jesus. Pai, esta é a nossa oração. Creio, Senhor, que o Teu Evangelho está realizando sinais de cura e de salvação. Senhor, entra com esta providência nos lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.